Meu irmão adotivo disse que videogames desencadeavam seu trauma de infância. Então, meus pais me fizeram mover meu PS5 para a garagem infestada de aranhas, mas configurei uma câmera depois que meu controle desapareceu. Meu irmão adotivo insistiu que eu estava envergonhando sua infância difícil por jogar videogames, e nossos pais concordaram. Bruno tinha passado os primeiros 13 anos de sua vida criado em uma das piores bocas de crack da cidade. Mas apesar disso, ele ativamente alegava que não lhe deu nenhum tipo de trauma ou transtorno de estresse pós-traumático, como se estivesse orgulhoso de sair sem ser afetado. Até que um ano, ele descobriu que meu presente de Natal valia 14 euros a mais que o dele. De repente, ele era uma vítima quebrada com transtorno de estresse pós-traumático complexo. E ver crianças mais novas receberem coisas legais ativava suas memórias reprimidas. Quando minha prima de 10 anos ganhou luzes LED no aniversário, ele quebrou o controle remoto porque sua infância não tinha luz. Ele até disse para minha tia parar de comprar presentes de Natal para os filhos dela. Depois exigiu que nossos pais o compensassem pelo que ele nunca teve com presentes surpresa mensais. E quando comprei um PS5 com meu próprio dinheiro, ele disse que isso era violência emocional. Primeiro disse a ele que poderia jogar também. Até me ofereci para comprar um controle personalizado para ele, mas ele recusou. A pedido dele, meus pais só me deixavam jogar quando ele não estava na sala. Até usei fones de ouvido, mas isso não foi suficiente. Bruno não se sentia seguro andando pela casa, sabendo que seu trauma reprimido estava sendo jogado na cara dele. Em uma semana, o PS5 foi movido para o meu quarto, onde o monitor rodava a 30 FPS. Isso satisfez Bruno por 2 dias. Cheguei em casa da escola e encontrei mamãe embalando ele no chão do banheiro. Ele estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando me viu, começou a recuar como um rato vendo um gato. 20 minutos de choro depois, ele se abriu sobre como viu um vislumbre do menu do PS5 passando pelo meu quarto. Todas aquelas outras crianças, soluçou. Elas tinham quartos, jogos, eu não tinha nada. Mamãe, de alguma forma, ficou do lado dele. Ela me olhou como se eu fosse quem o criou na boca de crack. As novas regras foram imediatas. 1 hora de PS5 no máximo depois das 21 horas. Apenas porque é quando Bruno vai para o quarto. Brilho mínimo da TV para que a luz não brilhe por baixo da porta para ele ver. Quando tentei protestar, papai disse: "Ele nunca teve o que você tem. Os jogos valem a pena destruir a recuperação dele?" Eles me fizeram sentir como o vilão. Então, nas próximas semanas, tentei o meu melhor. Segui todas as regras e me concentrei apenas em aproveitar meus jogos. Mas então Bruno começou a documentar minhas violações, fotos da luz sob minha porta, alegando que lhe dava vislumbres do que ele perdeu. Gravações de cliques agressivos do meu controle do corredor. Depois de violações suficientes, meus pais me deram uma escolha: doar o PlayStation 5 ou movê-lo para o porão. Escolhi o porão. Não tinha aquecimento e aranhas caindo na minha cabeça do teto. A TV velha tinha talvez 3 pixels funcionando, mas pelo menos eu podia aumentar o volume e jogar pelo tempo que quisesse. Isso é o que disseram até Bruno reprovar no meio do período. Ele estava matando aula para sair com universitários e fumar maconha. Mas de alguma forma, reprovar ainda era minha culpa. Ele disse aos nossos pais que podia ouvir o PS5 através do chão durante seu tempo de estudo, mas decidiu não dizer nada. Então, eu aproveito o que ele nunca teve. Meus pais o viam como um mártir. No dia seguinte, moveram meu PlayStation 5 para nossa garagem que não era usada há anos. Dessa forma, era impossível para Bruno ouvir. A garagem estava cheia de latas de tinta abertas dos anos 80, vespas mortas, baratas, formigas, insetos que a ciência nem descobriu. Era lá que eu passava meus sábados, já que jogar agora estava proibido novamente durante a semana. Ficou assim por 3 meses. Ninguém reclamou, mas então Bruno precisou de algo da garagem. Quando entrou, desencadeou tremores de corpo inteiro. Ele desabou no chão e precisou de ajuda. Foi quando meus pais decidiram que estavam cansados. A única solução possível era vender o PlayStation 5. Ele pode jogar jogos de celular, Bruno disse, ainda agindo como Madre Teresa. É isso que crianças pobres faziam. É isso que eu fazia. Meus pais concordaram. Mamãe começou a procurar PS5s usados no site de vendas. Foi quando eu explodi. Cala a boca. As palavras explodiram. Ofereci para compartilhar. Fiz tudo o que vocês pediram. Bruno fez papel de vítima novamente. Desculpa por ter sido pobre, tá? É minha culpa. Tenho trauma. E meus pais me batiam. Sou um fracasso. Tudo bem, Bruno. Mamãe o abraçou. Seu rosto mudou para um sorriso. Ele vai vender o console, querido. Não se preocupe. Não aguentava mais. Acabou. Gritei. Querem ver o que seu querido traumatizado realmente faz? Peguei meu celular e o conectei à TV na sala. Configurei uma câmera depois que meu controle desapareceu há 4 semanas. O rosto de Bruno ficou branco. Ele marchou em minha direção, mas sua reação repentina chamou a atenção dos meus pais. "O que está acontecendo, Bruno?" Papai disse. "Nada. Todo domingo", interrompi. "Quando estamos na igreja, Bruno tem cobrado 10 euros por hora das crianças do bairro para jogar meu PS5. A gravação começou a tocar. Lá estava Bruno coletando dinheiro dos 2 irmãos quietos da esquina. A boca da mamãe caiu. Não acabei. Deslizei para as capturas de tela das mensagens de texto de Bruno. "Não se preocupem. Meus pais adotivos acreditam em qualquer coisa se eu chorar." Papai avançou.
Bruno, é isso, e não é uma coincidência? Interrompi. Que o dia exato em que essas crianças disseram que não podiam mais pagar a ele é quando ele exigiu que eu vendesse o PlayStation 5 completamente. A sala ficou em silêncio. Bruno estava prestes a chorar. Lágrimas de verdade desta vez. Meus pais estavam encarando. O silêncio se estendeu como se alguém tivesse apertado o pause no mundo inteiro. O rosto de Bruno continuava mudando de expressões, como se estivesse rolando filtros, tentando encontrar o que o salvaria. Primeiro confusão, depois mágoa, depois aquele olhar de cachorrinho ferido, que geralmente funcionava com a mamãe. A tela da TV atrás de nós ainda mostrava suas mensagens de texto congeladas no lugar. Aquelas palavras sobre meus pais adotivos acreditarem em qualquer coisa se ele chorasse. Os olhos da mamãe saltavam entre a tela e Bruno, sua boca ainda aberta como se não conseguisse processar o que estava vendo. Papai ficou ali com os braços cruzados, aquela veia na testa começando a aparecer do jeito que fazia quando ficava muito bravo. Finalmente, papai pigarreou e apontou para a tela. Bruno, explica o dinheiro. Sua voz era baixa, mas firme, como se estivesse tentando segurar algo maior. Bruno imediatamente se endireitou e colocou seu rosto preocupado. Estava criando um espaço seguro para aquelas crianças cujos pais não podem pagar sistemas de jogos. Ele olhou direto para a mamãe quando disse isso. Você sabe como é difícil para famílias pobres. Os ombros da mamãe caíram um pouco, e eu podia ver ela já comprando a história. Então você estava ajudando eles? Ela perguntou, sua voz suave novamente. Bruno acenou rapidamente. Eles precisavam de um lugar para jogar onde não se sentissem julgados. Enquanto eles iam e voltavam sobre o suposto trabalho de caridade de Bruno, caminhei até o rack da TV e desconectei meu PS5. O cabo de energia saiu com um clique satisfatório. Os olhos de Bruno seguiram meu movimento, mas quando começou a dizer algo, papai ergueu a mão. Precisamos pausar tudo e ter uma discussão familiar adequada. Coloquei o console debaixo do braço e peguei meu celular, mudando todas as minhas senhas do PlayStation ali na frente deles. Bruno deu um passo em minha direção, mas papai o bloqueou. Dê espaço a ele, Bruno. Mamãe olhou entre todos nós e então anunciou com sua voz de professora que ninguém jogaria nenhum jogo até resolvermos isso como família. A injustiça disso queimou no meu peito, mas eu sabia que discutir só pioraria as coisas. Acenei e fui para as escadas com meu PS5. Isso não acabou, Bruno gritou atrás de mim. No meu quarto, abri imediatamente meu laptop e comecei a fazer upload de tudo. Os arquivos de vídeo foram primeiro para o Google Drive, depois Dropbox, depois OneDrive. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto criava pasta após pasta rotuladas com datas e descrições. As capturas de tela das mensagens de Bruno ganharam sua própria pasta. O vídeo dele coletando dinheiro ganhou outra. Até enviei cópias para o e-mail do papai com o assunto provas, não apague. 1 hora. Depois, Bruno bateu na minha porta com aquela batida gentil falsa que fazia quando a mamãe estava ouvindo. Podemos conversar? Perguntou pela porta. Abri, mas não o deixei entrar. Ele tinha seu rosto triste de novo. Na verdade, estava monitorando aquelas crianças para ter certeza de que jogavam jogos apropriados para a idade. Sua voz estava firme como se tivesse praticado isso. Estava planejando contar para mamãe e papai sobre o dinheiro e doar tudo para a caridade para jovens carentes. Apenas fiquei olhando para ele até ele se mover desconfortavelmente. Você não acredita em mim, ele disse. Continuei olhando. Tudo bem, seja assim, ele murmurou, e foi embora. Mais tarde naquela noite, ouvi papai ao telefone no escritório. Ele estava ligando para os pais dos 2 irmãos da nossa rua, perguntando sobre as sessões de jogos de Bruno. Sua voz era profissional, mas eu podia ouvir o constrangimento por baixo. Sentei no topo das escadas ouvindo, mas não conseguia distinguir as respostas. Nenhuma resposta veio naquela noite, o que fez meu estômago revirar. No jantar, mamãe nem mencionou o dinheiro ou a exploração. Em vez disso, ela falou sobre como eu havia violado a privacidade de Bruno ao configurar uma câmera escondida. Privacidade é sagrada nesta casa, ela disse enquanto passava o purê de batatas. Não espionamos membros da família. Queria lembrá-la sobre as fotos de Bruno da luz sob minha porta e suas gravações do clique do meu controle, mas apenas empurrei comida pelo meu prato. Bruno sentou ali parecendo vitimizado, ocasionalmente suspirando dramaticamente. Papai ficou quieto, cortando seu frango em pedaços cada vez menores. Você poderia ter apenas conversado conosco, mamãe continuou, em vez dessa emboscada. A palavra emboscada fez minha mandíbula apertar, mas continuei comendo em silêncio. Depois do jantar, voltei para o meu quarto e mandei mensagem para meu amigo da escola sobre tudo o que havia acontecido. Precisava de alguém fora desta casa para me dizer que eu não estava louco. A resposta deles veio rápida com uma sequência de emojis chocados e depois palavras reais sobre como toda a situação estava bagunçada. Bruno está jogando um baita jogo aqui, não está? Aquelas lágrimas sobre ver todas aquelas outras crianças com quartos soam ensaiadas quando ele está cobrando dessas mesmas crianças dinheiro para jogar o PS5 que ele supostamente não aguenta ver. Eles ofereceram para eu ficar na casa deles se as coisas piorassem. Apenas saber que eu tinha um lugar para ir fez as paredes parecerem menos como se estivessem se fechando. Na manhã seguinte, acordei com meu celular vibrando com notificações. Bruno havia postado nas redes sociais sobre ser emboscado e traído por família que deveria apoiar uns aos outros através de momentos difíceis. A postagem já tinha dezenas de comentários de crianças na escola e pessoas do clube do livro da mamãe, todos oferecendo apoio e dizendo como ele era forte.
Meu estômago caiu enquanto eu rolava pelas respostas, vendo ele controlar toda a narrativa antes mesmo de eu ter chance de me defender. Peguei minha mochila e fui para a escola, meu estômago revirando enquanto caminhava pela entrada principal. As crianças já estavam sussurrando e apontando, seus olhos me seguindo pelo corredor. Alguém havia compartilhado a postagem de Bruno no chat do grupo, e agora todo mundo sabia que algo estava acontecendo na minha casa. Mantive a cabeça baixa e cheguei ao primeiro período onde meu amigo me deu um olhar que era metade pena, metade curiosidade. O professor começou a falar sobre a Guerra da Independência, mas eu não conseguia me concentrar em nada, exceto os celulares vibrando ao meu redor. O segundo período mal havia começado quando a assistente do escritório bateu na porta e entregou ao meu professor um papel rosa com meu nome. A caminhada até o escritório da orientadora pareceu durar para sempre, meus tênis rangendo no chão polido. A senhora Ferreira estava esperando por mim com a porta aberta, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. Ela fechou a porta e se sentou, empurrando uma caixa de lenços em minha direção, mesmo eu não estando chorando. Ela disse que havia ouvido que algumas coisas estavam acontecendo em casa e queria verificar. Comecei a contar tudo a ela, da história da boca de crack ao PS5 na garagem, até a gravação que mostrei aos meus pais. Ela ouviu sem interromper, apenas acenando e fazendo anotações em seu bloco amarelo. Quando terminei, ela se recostou e me disse que eu não havia feito nada de errado ao proteger minha propriedade e documentar o que aconteceu. Ela pegou uma pasta e começou a escrever um plano para eu seguir. Documentar tudo com datas e horários. Estabelecer limites claros sobre o que eu iria e não iria discutir com Bruno. Não se envolver quando ele tentasse me provocar. Manter cópias de tudo em vários lugares, incluindo um drive na nuvem que ela me ajudou a configurar ali mesmo. Pela primeira vez em dias, senti que tinha algum controle sobre a situação. Naquela noite, quando cheguei em casa, papai estava no meu quarto configurando o PS5 na minha mesa. Ele não disse muito, apenas que ia ficar no meu quarto de agora em diante. Nenhuma área comum. Ele conectou tudo e garantiu que estava funcionando. Depois apertou meu ombro antes de sair. Não era um pedido de desculpas, mas o gesto significava algo. Passei uma hora organizando meus jogos e configurando o sistema exatamente como eu queria. Por volta das 8 daquela noite, Bruno bateu na minha porta com esse olhar praticado de tristeza no rosto. Ele disse que sentia muito por qualquer mal-entendido e esperava que pudéssemos compartilhar o sistema de jogos como irmãos deveriam. Eu disse a ele não, obrigado, e comecei a fechar a porta. Ele imediatamente levantou a voz para que nossos pais pudessem ouvi-lo dizendo que tentou fazer as pazes, mas eu me recusei a perdoá-lo. Mamãe chamou lá de cima perguntando o que estava acontecendo e Bruno disse a ela que havia se desculpado, mas eu não aceitaria. 3 dias se passaram com Bruno me dando o tratamento silencioso, o que foi bem legal. Então, na manhã de sábado, alguém bateu na nossa porta da frente enquanto eu comia cereal. Mamãe atendeu e ouvi a voz da senhora Silva perguntando sobre o dinheiro que seus filhos haviam pago a Bruno por 5 horas de tempo. O rosto da mamãe ficou completamente branco quando ela percebeu que os vizinhos sabiam sobre a coisa toda. Papai, na verdade, pareceu aliviado por ter outra pessoa confirmando o que eu estava dizendo. A senhora Silva ficou ali com os braços cruzados, dizendo que seus meninos haviam pago 40 euros no total e ela queria de volta. Fiquei no corredor ouvindo enquanto mamãe tentava explicar. Foi tudo um mal-entendido. Papai desapareceu no escritório e voltou com seu laptop, abrindo nosso sistema de segurança doméstico. Ele começou a verificar a gravação de todos os domingos que estávamos na igreja, seu rosto ficando mais sério a cada vídeo. Havia evidências claras de crianças entrando e saindo da nossa garagem, carimbos de data e hora combinando exatamente com quando estávamos no culto. Ele virou o laptop em direção à mamãe, mostrando a ela criança após criança, entrando em nossa garagem enquanto estávamos fora. Mamãe continuou tentando encontrar alguma explicação, mas mesmo ela não podia argumentar com a evidência em vídeo. Naquela noite, todos nós nos sentamos ao redor da mesa de jantar para uma reunião familiar. Papai disse que Bruno precisava devolver o dinheiro, e precisávamos estabelecer novos limites em torno do sistema de jogos. Mamãe imediatamente mudou o assunto para se eu havia violado a privacidade de Bruno ao gravá-lo sem permissão. Ela continuou sobre a ética de vigilância e como eu havia quebrado a confiança na família. Estava cansado demais para discutir e apenas sentei ali enquanto ela falava. Bruno sentou ali, parecendo vitorioso, enquanto mamãe o defendia. No dia seguinte, fui à loja de eletrônicos e comprei uma pequena caixa com cadeado para meus controles e cabos. Dei a combinação ao papai, mas a mais ninguém, configurando no meu armário onde podia trancar tudo. Bruno me viu carregando escada acima e chamou de comportamento agressivo. Apenas dei de ombros e continuei andando para o meu quarto. Naquela noite, meu celular vibrou com uma longa mensagem de Bruno sobre como eu estava destruindo a família. Ele disse que eu deveria apagar toda a gravação pelo bem de todos e parar de tentar virar nossos pais contra ele. Não respondi, mas tirei print da mensagem dele e a adicionei à minha pasta de provas que a senhora Ferreira havia sugerido que eu mantivesse. A manipulação era tão óbvia quando você realmente olhava para ela. No domingo na igreja, estávamos de pé no saguão após o culto quando a senhora Costa caminhou até a mamãe. Ela perguntou sobre todas aquelas crianças que viu entrando e saindo da nossa garagem na semana passada quando estava passeando com seu cachorro. O rosto da mamãe ficou vermelho vivo quando ela percebeu que a congregação inteira poderia saber sobre isso. Me senti mal vendo ela envergonhada,
mas também frustrado que a vergonha pública importasse mais para ela do que o comportamento real de Bruno. Na semana seguinte, a senhora Martins apareceu para a verificação regular dos serviços sociais de Bruno. Ela tinha essa pasta grossa com o nome de Bruno nela e uma prancheta cheia de formulários. Papai pigarreou quando ela perguntou se havia alguma preocupação para discutir. Ele, na verdade, trouxe à tona a situação do PS5, o que fez o rosto de Bruno ficar pálido. Sentei no sofá, assistindo a senhora Martins anotar tudo o que papai disse sobre o esquema de aluguel da garagem e o dinheiro que Bruno coletou das crianças vizinhas. Sua caneta se moveu rápido pelo papel, enquanto Bruno continuava tentando interromper, mas ela ergueu a mão para pará-lo. Mamãe sentou ali, parecendo desconfortável, enquanto papai explicava como Bruno vinha manipulando a situação por meses. A senhora Martins pegou um formulário diferente e começou a criar o que ela chamou de contrato comportamental. Ela escreveu regras específicas sobre respeitar a propriedade de outras pessoas e não receber dinheiro de menores. A parte sobre Bruno ter que devolver os 40 euros a cada criança foi sublinhada 2 vezes. Bruno concordou enquanto ela estava lá, mas eu podia ver sua mandíbula apertando. Ela o fez assinar o contrato e deu cópias para ambos os meus pais. Mamãe mal olhou para a dela antes de dobrá-la. Depois que a senhora Martins saiu, Bruno imediatamente começou a fazer desculpas sobre não ter dinheiro. Papai sugeriu que ele poderia conseguir um trabalho de meio período no supermercado que estava contratando. Bruno colocou a mão no peito e disse que trabalhar interferiria com seu processo de recuperação do trauma. As desculpas continuaram vindo como uma torneira quebrada que não parava de pingar. Minha amiga Carla me mandou mensagem naquela tarde perguntando se eu queria levar meu PS5 para a casa dela. Os pais dela tinham um porão acabado com uma TV enorme e disseram que eu poderia ir jogar sempre que quisesse. Doía ter que remover minha própria propriedade da minha casa, mas a ideia de não brigar sobre isso todos os dias tornou a decisão mais fácil. Empacotei o console e todos os jogos em uma bolsa de viagem. A mãe de Carla me buscou e me ajudou a carregar tudo para dentro. O porão deles tinha esse tapete macio e um sofá de canto que era muito melhor que nossa garagem cheia de aranhas. Conectei tudo à TV deles e o irmãozinho de Carla ficou tão animado para me ver jogar. Pela primeira vez em meses, eu realmente podia aproveitar os jogos sem me preocupar com o próximo colapso de Bruno. Quando cheguei em casa naquela noite, Bruno estava andando de um lado para o outro na sala. Ele notou que o PS5 havia sumido do meu quarto e começou a gritar sobre eu estar escondendo propriedade da família. Ele, na verdade, usou exatamente essas palavras como se meu sistema de jogos pertencesse a todos. Ele disse que eu estava negando a ele a chance de fazer as pazes compartilhando com ele. Mamãe perguntou para onde foi com esse olhar preocupado no rosto. Contei a eles que estava na casa de uma amiga e o rosto de Bruno ficou vermelho. Ele me acusou de acumular recursos e ser egoísta com coisas que deveriam ser comunitárias. No dia seguinte, cheguei em casa da escola e encontrei a porta do meu quarto aberta e minha caixa com cadeado na minha cama. Mamãe tinha mexido nela enquanto eu estava fora procurando pelo PS5. Ela me confrontou na cozinha sobre mentir e esconder coisas da família. Peguei meu celular e mostrei a ela o fio de mensagens com Carla do dia anterior, provando que eu havia sido transparente sobre movê-lo. O fato de ela ter mexido nas minhas coisas privadas sem perguntar não pareceu incomodá-la. Ela apenas continuou dizendo que família não deveria ter segredos uns dos outros. Papai chegou em casa naquela noite com o celular na mão, parecendo sério. Os vizinhos finalmente haviam retornado à ligação e confirmado que seus filhos pagaram a Bruno 40 euros cada ao longo de várias semanas. Ele mostrou as mensagens de texto à mamãe e ela ficou quieta pela primeira vez. Bruno imediatamente alegou que os vizinhos estavam exagerando e foi apenas 1 ou 2 vezes. Papai abriu seu aplicativo do banco e mostrou um depósito de 80 euros de 3 semanas atrás que combinava com a linha do tempo. A história de Bruno continuou mudando toda vez que papai apresentava novas provas. Por que Bruno achou que chamar de propriedade da família funcionaria quando todo mundo sabe que o PS5 pertence ao irmão adotivo dele? O jeito que ele continua mudando sua história toda vez que novas provas aparecem me faz perguntar como ele lembra de todas as suas mentiras diferentes. Mamãe declarou que adultos lidariam com conversas de adultos e me disse para ir ao meu quarto. Sentei no topo das escadas ouvindo eles conversarem em círculos lá embaixo. Bruno continuava trazendo tudo de volta ao seu trauma e como sua infância foi difícil. Toda vez que papai tentava focar no dinheiro, mamãe amolecia e dizia: talvez devêssemos focar em cura em vez de punição. A voz do papai soava exausta enquanto ele continuava tentando trazer a conversa de volta à restituição que a senhora Martins havia exigido. A discussão continuou por mais de 1 hora, sem nada sendo resolvido. Na escola, no dia seguinte, contei tudo à senhora Ferreira durante o almoço. Ela sugeriu que eu precisava praticar e estabelecer limites com Bruno. Passamos o resto do período do almoço fazendo role-playing de diferentes cenários, onde Bruno tentaria me envolver sobre o PS5. Ela me ajudou a praticar dizer uma frase simples várias e várias vezes. No final do almoço, me senti confiante repetindo minha declaração de limite, não importa o que Bruno dissesse. Naquela noite, Bruno começou outro de seus discursos sobre perdão e seguir em frente como família. Olhei diretamente nos olhos dele e calmamente disse minha frase de prática sobre o console estar na casa de uma amiga e não discutir mais.
Ele continuou falando sobre cura e segundas chances, mas apenas repeti a frase mais uma vez. Então, levantei e saí da sala sem olhar para trás. Mamãe gritou atrás de mim que eu estava sendo rude, mas papai na verdade disse que eu havia lidado bem com isso. 3 dias se passaram antes de eu notar que meu headset de jogos havia sumido da minha mesa, onde eu sempre o mantinha. Procurei meu quarto inteiro 2 vezes, verificando embaixo da cama e atrás da minha cômoda. Quando perguntei a Bruno sobre isso durante o jantar, ele apenas deu de ombros e disse: talvez tenha perdido em algum lugar. Sua voz tinha aquele tom falso e inocente que fez meu estômago revirar. Papai olhou entre nós, mas não disse nada. Mamãe mudou o assunto para a lição de casa. Sem nenhuma prova, não podia fazer nada exceto adicionar o headset à minha lista crescente de coisas perdidas. Na manhã seguinte, papai convocou uma reunião familiar na cozinha antes da escola. Ele pegou um pedaço de papel com um cronograma escrito nele. O plano era simples. Bruno e eu basicamente viveríamos como colegas de quarto que nunca conversavam. Horários de refeição diferentes, horários de TV diferentes, tudo diferente. O rosto da mamãe ficou todo tenso quando ela leu. Ela continuava dizendo que isso machucaria nossa irmandade, mas papai permaneceu firme. Depois de uma semana de tentativas, ela finalmente concordou. O cronograma foi para a geladeira com um ímã. 2 dias depois, a senhora Martins apareceu para sua visita de acompanhamento com uma pasta grossa de papéis. Ela os espalhou sobre a mesa de jantar, como se estivesse planejando uma batalha. Havia registros de comportamento, listas de limites e um plano de pagamento para Bruno pagar os vizinhos de volta. Sua voz ficou séria quando ela disse à mamãe que mais problemas poderiam significar Bruno ser movido para outro lugar. As mãos da mamãe começaram a tremer enquanto ela assinava os papéis. Naquele fim de semana, ouvi Bruno tropeçando pelas escadas às 3 da manhã. Seus olhos estavam vermelhos e vítreos quando ele passou pela minha porta. O cheiro de maconha o seguiu pelo corredor. Papai queria fazer um teste de drogas nele imediatamente, mas mamãe começou a chorar sobre como Bruno estava estressado. Ela disse que testá-lo seria chutá-lo enquanto estava por baixo. Voltei para o meu quarto e coloquei meus fones de ouvido. Na tarde de segunda-feira, o celular do papai vibrou durante o jantar com uma mensagem da senhora Silva. Ela disse que se não recebesse seu dinheiro até sexta-feira, ela estava nos levando ao tribunal de pequenas causas. O garfo da mamãe caiu no prato com um barulho alto. Seu rosto ficou branco, enquanto ela continuava perguntando o que os vizinhos pensariam. Bruno começou seu ato de vítima novamente, dizendo que todos estavam se juntando contra ele. Suas lágrimas falsas rolaram por suas bochechas. Papai esfregou as têmporas e levantou da mesa. Na quinta-feira à noite, papai passou um cheque das nossas economias familiares para pagar de volta todos os vizinhos que Bruno roubou. 800 euros no total, dinheiro que deveria ser para nossas férias. Ele disse a Bruno que ele trabalharia isso fazendo tarefas, mas todos sabíamos que isso nunca aconteceria. A injustiça fez meu peito parecer que estava sendo espremido. Tive que sair da sala antes de dizer algo que me arrependeria. Na sexta-feira à noite, Bruno ligou para nossa tia enquanto mamãe estava fazendo o jantar. Eu podia ouvi-lo através da parede chorando sobre como todos estavam sendo malvados com ele. 20 minutos depois, nossa tia ligou para o celular da mamãe gritando sobre traumatizar uma criança adotiva. Mamãe passou mais de 1 hora tentando explicar enquanto também defendia Bruno. Ouvi ela minimizando tudo, dizendo que foi tudo um mal-entendido. Ela continuou se desculpando com nossa tia por chateá-la. Naquela mesma noite, depois que todos foram para a cama, mamãe bateu na minha porta. Ela sentou na minha cama e perguntou se eu poderia me desculpar com Bruno pela coisa da câmera. Sua voz estava suave e cansada. Eu disse a ela que não me desculparia por proteger minhas próprias coisas. Ela pareceu desapontada, mas não insistiu. Talvez ela estivesse finalmente começando a entender que não podia consertar isso com desculpas forçadas. No dia seguinte na escola, a senhora Ferreira sugeriu que eu poderia manter minhas coisas de jogos em um armário. Expliquei que um console inteiro não caberia naquelas caixinhas de metal. Sentamos na cafeteria pensando em outras opções para manter minhas coisas seguras. Ela disse que não era justo que eu tivesse que esconder meus próprios pertences na minha própria casa. Concordamos que a casa de Carla ainda era o melhor lugar por enquanto. Os pais dela estavam tranquilos com isso. Naquela tarde, tomei minha decisão de manter o PlayStation 5 na casa de Carla de vez. Só o traria para casa em ocasiões especiais, quando Bruno estivesse fora, com certeza. Os pais de Carla disseram que eu podia ir lá sempre que quisesse jogar. Eles até limparam um espaço no porão só para minha configuração. Não era perfeito, mas pelo menos eu podia jogar em paz. Carla me ajudou a configurar tudo, e jogamos por 3 horas seguidas. A mãe dela nos trouxe lanches e não reclamou do barulho nenhuma vez. Caminhando para casa naquela noite, me senti mais leve sabendo que meu PS5 estava seguro. Bruno não podia roubá-lo ou quebrá-lo ou usá-lo para manipular nossos pais mais. O cronograma que papai fez estava realmente funcionando também. Bruno e eu mal nos víamos, exceto passando no corredor. Ele começou a passar mais tempo no quarto ou saindo com seus amigos suspeitos. Mamãe ainda parecia triste sobre uma irmandade quebrada, mas ela parou de tentar nos forçar juntos. Até papai parecia mais relaxado agora que as brigas constantes haviam parado. A casa parecia diferente, mais silenciosa, mas também menos tensa. Uma semana se passou com essa paz estranha, e eu estava realmente começando a relaxar até eu descer ao porão para pegar meu controle velho de PS4 que havia deixado na prateleira. A coisa estava esmagada em pedaços no chão de concreto, com o revestimento de plástico rachado e botões espalhados por toda parte.
Bruno estava lá em cima assistindo TV quando subi com as peças, e ele mal desviou o olhar da tela para me dizer que havia pisado nele no escuro. O jeito que sua boca se contraiu naquele pequeno sorriso deixou óbvio que ele havia feito de propósito. Mas apenas tirei fotos do controle quebrado e voltei para o meu quarto. Papai chegou em casa do trabalho e viu as fotos no meu celular quando eu estava mostrando outra coisa a ele. E pela primeira vez, ele realmente ficou bravo com Bruno em vez de comigo. Ele disse a Bruno que ele tinha duas escolhas: ou me pagar 40 euros por um novo controle, ou fazer tarefas extras pela casa pelo próximo mês para compensar. Bruno passou a próxima hora discutindo sobre como isso era injusto, e como acidentes acontecem, e como eu não deveria ter deixado no porão de qualquer jeito. Mas papai não cedeu. Mamãe sentou no sofá o tempo todo, não dizendo nada, o que pareceu progresso, mesmo ela dando a Bruno esses olhares tristes. Bruno finalmente saiu pisando duro para seu quarto e bateu a porta tão forte que um quadro caiu da parede do corredor. Naquela noite, por volta das 11, ouvi gritos lá de baixo, e então esse estrondo enorme que sacudiu meu quarto inteiro. Rastejei até o topo das escadas e vi um buraco do tamanho de um punho na parede do corredor com poeira de drywall por todo o chão. Bruno estava sentado no chão com mamãe o segurando e esfregando suas costas enquanto ele chorava falsamente sobre como ninguém o entendia e como as tarefas estavam desencadeando seu trauma. Papai ficou ali parecendo completamente derrotado e eu podia ver que ele já havia desistido de fazer Bruno cumprir qualquer coisa. Na manhã seguinte, papai estava acordado cedo remendando o buraco com massa corrida enquanto Bruno dormia até o meio-dia. Fiquei no meu quarto a maior parte do dia, grato pela fechadura na minha porta que eu mesmo instalei depois que Bruno continuava entrando sem bater. A senhora Martins apareceu na terça-feira depois que mamãe a ligou sobre o incidente da parede e teve uma longa reunião com meus pais na sala. Enquanto Bruno emburrava na cozinha, ela decidiu que Bruno precisava de sessões de controle de raiva 2 vezes por semana, começando imediatamente, e ele teve outro. Ataque sobre como a terapia estava piorando ele, não melhorando. A primeira sessão foi na quarta-feira, e ele voltou contando a todos que o terapeuta era um idiota que não entendia trauma real. Na segunda sessão, na sexta-feira, o terapeuta ligou para meus pais com preocupações sobre a resistência de Bruno ao tratamento, mas disse que continuariam tentando. No domingo, fomos à igreja como sempre, e a senhora Costa puxou o papai de lado depois do culto para dizer que tinha visto Bruno atrás do supermercado na quinta-feira à tarde fumando maconha com alguns meninos do ensino médio que eram conhecidos como baderneiros. O rosto do papai ficou completamente parado quando ela contou a ele, e eu podia ver ele finalmente começando a perceber que o problema do Bruno ia muito mais fundo do que apenas a situação do PS5. No caminho para casa, ninguém falou, e Bruno continuou perguntando o que a senhora Costa queria, mas papai não respondeu. Na manhã de segunda-feira, meus pais nos sentaram para novas regras da casa, mas eram apenas para Bruno, não para mim. Sem celular depois das 8 da noite, não sair sem dizer a eles onde. Sem amigos em casa sem permissão, e mamãe verificaria seu quarto todos os dias por contrabando. Bruno gritou sobre discriminação e como eles estavam tratando ele como um criminoso, mas as regras permaneceram. Mamãe começou suas verificações diárias de quarto no mesmo dia e continuou encontrando coisas como latas de cerveja vazias e maços de cigarro que ela jogava fora sem dizer nada. Bruno dizendo que pisou nele no escuro quando aquele controle foi claramente esmagado de propósito. Aquele pequeno sorriso me diz tudo o que preciso saber sobre o que realmente aconteceu lá embaixo naquele porão. Na tarde de terça-feira, a mãe de Carla me ligou preocupada sobre manter meu PS5 na casa deles por muito mais tempo, porque eles estavam preocupados com responsabilidade se algo acontecesse com ele. Ela me deu 2 semanas para encontrar outra solução, e o estresse de constantemente ter que proteger minha própria propriedade estava me desgastando. Passei horas pesquisando unidades de armazenamento e cofres, mas tudo custava dinheiro que eu não tinha. Na quarta-feira à noite, pensei seriamente em apenas vender o PS5 para acabar com todo esse drama de uma vez por todas. Parte de mim sabia que isso seria deixar Bruno vencer, mas eu estava tão cansado de lutar por algo que comprei com meu próprio dinheiro. Papai me encontrou olhando preços de revenda online e sentou ao meu lado sem dizer nada por um tempo. Então ele me disse que entendia qualquer escolha que eu fizesse e que às vezes a paz valia mais do que estar certo. Algo sobre ele dizer isso me fez decidir continuar lutando pela minha propriedade, porque desistir parecia trair a mim mesmo. Quinta-feira passou sem incidentes importantes, mas na sexta-feira à tarde, papai me pediu para não jogar nenhum jogo neste fim de semana para deixar as tensões esfriarem. Concordei mesmo não sendo justo porque eu podia ver que ele estava tentando gerenciar uma situação impossível com Bruno piorando a cada dia. Bruno estava ouvindo do corredor e vi ele sorrir quando papai disse que eu não podia jogar como se tivesse ganho algum tipo de vitória. Na manhã de sábado, acordei com estrondos vindo da garagem e corri lá fora para encontrar Bruno rasgando através de caixas e móveis velhos, procurando meu PS5. Ele se convenceu de que eu estava escondendo ali e estava jogando coisas por toda parte, fazendo uma bagunça enorme. Quando não conseguiu encontrar nada, foi direto à senhora Martins, que estava fazendo uma visita domiciliar, e disse a ela que eu devia ter vendido o PlayStation 5 e guardado todo o dinheiro para mim. Ela perguntou a ele por prova de venda ou qualquer evidência de que eu havia vendido, mas obviamente ele não podia fornecer nada, porque não era verdade. Naquela tarde de domingo,
A senhora Martins apareceu sem aviso para outra visita domiciliar, e eu sabia que essa era minha chance de esclarecer as coisas. Peguei meu celular e puxei todas as mensagens entre mim e Carla, mostrando como havíamos combinado para o PS5 ficar na casa dela temporariamente. Então, mostrei a ela as fotos que Carla havia me enviado do console sentado com segurança no quarto dela ao lado da mesa. Abri meu aplicativo do banco e rolei através de meses de extratos, mostrando nenhum depósito grande que indicaria que eu havia vendido algo. A senhora Martins fez anotações no tablet dela enquanto olhava através de tudo, e eu podia ver ela escrevendo algo sobre um padrão de acusações falsas. Bruno observou da porta ficando cada vez mais vermelho, até finalmente explodir sobre como todos sempre acreditam em mentiras sobre ele, e foi correndo para seu quarto, batendo a porta tão forte que um quadro caiu da parede. A senhora Martins tentou conversar com ele sobre as acusações falsas, mas no segundo em que ela bateu na porta dele, ele começou a hiperventilar e ofegar como se não conseguisse respirar. Mamãe correu tentando ajudar, mas a senhora Martins apenas ficou ali digitando notas no tablet sobre o comportamento dele, em vez de reagir à performance dele. Ela disse profissionalmente à mamãe que ela precisava manter limites durante a avaliação, e mamãe recuou parecendo confusa. Observei da porta da cozinha vendo alguém finalmente não cair no ato dramático dele, e pareceu assistir um truque de mágica ser exposto. Na semana seguinte, papai surpreendeu todos ao agendar uma consulta de admissão para terapia familiar, a qual mamãe relutantemente concordou, depois que ele a lembrou sobre os avisos da senhora Martins. Bruno agiu como se não se importasse quando contaram a ele, mas depois, vi ele curvado sobre o celular, pesquisando coisas como manipular terapeutas e o que dizer em terapia familiar para vencer. Ele deixou o celular desbloqueado no balcão quando foi ao banheiro. Então, rapidamente tirei prints do histórico de pesquisa dele antes que ele voltasse. Na nossa primeira sessão de terapia, o terapeuta era esse cara mais velho que não reagiu ao ato confuso de Bruno quando ele atribuiu deveres de casa, incluindo manter espaços separados na casa e rastrear o progresso de restituição. Bruno continuou perguntando por que qualquer coisa disso era necessária e agindo como se não entendesse, mas o terapeuta apenas repetiu as tarefas sem se envolver com suas distrações. A nova regra da casa que eles estabeleceram foi que meu PS5 tinha que ficar fora do local, e Bruno não podia contatar nenhuma criança do bairro menor de 16 anos, o que não era perfeito, mas pelo menos estava oficialmente documentado. Mamãe assinou o acordo parecendo como se alguém tivesse morrido, enquanto Bruno fez um grande show de assinar com relutância teatral e suspiros pesados. Dentro de 3 dias, Bruno já havia quebrado a regra ao enviar mensagens aos irmãos quietos sobre sair juntos, e papai realmente seguiu adiante tirando o celular dele por uma semana inteira. Mamãe tentou protestar dizendo que era muito severo, mas papai a lembrou sobre o aviso da senhora Martins de que Bruno poderia ser movido para uma colocação diferente se as coisas não melhorassem. Bruno ficou completamente silencioso e frio depois disso, o que foi de alguma forma mais assustador do que suas performances dramáticas usuais, porque você nunca sabia o que ele estava planejando. Ele usou seu laptop para postar nas redes sociais sobre seu lar abusivo e como sua família adotiva estava tratando ele como prisioneiro. Mas a sessão de comentários se transformou em uma sessão de zoação. Crianças da escola que conheciam a história real começaram a comentar sobre como ele estava cobrando dinheiro pelo PS5 e mentindo sobre tudo. A humilhação pública pareceu afetá-lo mais do que qualquer punição que tentamos, porque ele apagou a postagem dentro de 1 hora, mas prints já estavam sendo compartilhados em chats de grupo. Uma noite, quando eu estava fazendo lição de casa, Bruno entrou no meu quarto e ofereceu o que parecia um pedido de desculpas genuíno, dizendo que sabia que havia sido difícil. Agradeci a ele, mas mantive distância e não me envolvi muito porque não podia dizer se isso era real ou apenas outra estratégia para conseguir algo. Ele pareceu magoado quando não o perdoei imediatamente e confiei nele novamente. Mas depois de tudo que havia acontecido, não podia me dar ao luxo de baixar a guarda. Naquele fim de semana, empacotei o PS5 e o levei para a casa de Carla para uma noite de jogos com amigos. E foi incrível apenas jogar normalmente sem nenhum drama. Jogamos por horas, sem nos preocupar com volume ou limites de tempo, ou alguém tendo um colapso sobre trauma de infância. Percebi que isso poderia ser como as coisas teriam que ser daqui para frente. E surpreendentemente, eu estava bem em manter meus jogos separados de casa, se isso significasse evitar as batalhas constantes. Quando a senhora Martins veio para sua revisão mensal, ela notou que Bruno estava mostrando cumprimento parcial com as novas regras, mas alertou que problemas contínuos poderiam significar movê-lo para uma colocação diferente. Mamãe e papai finalmente pareceram entender que isso não era apenas sobre videogames, mas sobre todo o padrão de manipulação e mentira de Bruno para conseguir o que queria. Bruno continuou fazendo o papel de vítima, mas mais silenciosamente agora, como se estivesse testando limites para ver com o que ainda poderia se safar sem desencadear consequências reais. As próximas 3 semanas se arrastaram com todos andando em casca de ovos uns em volta dos outros. Bruno parou suas grandes cenas dramáticas, mas eu o pegava me observando de portas quando achava que eu não estava olhando. Mamãe e papai mantiveram o PS5 no escritório do papai
onde eu só podia jogá-lo sábado de manhã antes do turno de fim de semana dele começar. Acordava às 5 da manhã e pedalava 6 quilômetros no escuro apenas para conseguir 2 horas de jogos antes dele precisar da mesa de volta. Bruno começou a passar mais tempo no quarto, mas eu podia ouvi-lo ao telefone tarde da noite conversando com alguém sobre novas oportunidades e negócios melhores. Meus pais parecem cansados o tempo todo agora, como se tivessem envelhecido 5 anos em um mês. Papai começou a trancar seu escritório em casa quando saía para trabalhar, e mamãe colocou um cadeado na garagem depois que Bruno tentou vender nosso cortador de grama velho para algum cara de site de classificados. Consegui um emprego no supermercado, empacotando compras 20 horas por semana e comecei a colocar cada real em uma conta poupança que meus pais não sabiam. A atendente do banco me ajudou a configurar sem precisar de assinatura dos pais, já que eu tinha 17. Cada turno que trabalhava, calculava quantas sacolas de compras mais até eu ter primeiro mês de aluguel e depósito para meu próprio lugar. Bruno tentou me seguir ao trabalho uma vez, mas meu gerente o expulsou por assediar clientes sobre doações para crianças adotivas. Mantive meu horário de trabalho escondido e comecei a pegar rotas diferentes para casa para que ele não pudesse rastrear minhas horas ou descobrir quanto dinheiro eu estava fazendo. Uau! Que viagem foi essa? Estou realmente curioso sobre que tipo de perguntas você vai acabar explorando em suas próprias aventuras também. Mal posso esperar para fazer isso de novo em breve. Curta o vídeo, ajuda mais do que você pensa.